O universo na mira de um atirador. As probabilidades impossíveis que apontam para um projeto. Introdução. Olhar para o céu noturno é uma experiência universal que desde a antiguidade nos convida a ponderar sobre nosso lugar no cosmos. Sentimos-nos pequenos diante da vastidão, mas também conectados a ela, sabendo que somos, como disse um famoso astrônomo, feitos de poeira de estrelas. Essa imagem poética, no entanto, não conta toda a história. A ciência moderna revelou que nossa presença neste universo não é um dado adquirido, mas sim o resultado de um conjunto de condições tão precisas que parecem equilibradas no fio de uma navalha. A ideia de que o universo simplesmente aconteceu e que a vida surgiu por um acidente afortunado está sendo desafiada por descobertas em física e cosmologia. Em vez de um cosmos indiferente, os cientistas encontraram evidências de um ajuste fino quase inacreditável. A situação se assemelha à de um prisioneiro diante de um pelotão de fuzilamento com 100 atiradores de elite. Ouve-se o comando de fogo, o som ensurdecedor dos disparos ecoa, mas milagrosamente o prisioneiro continua de pé, ileso. Ele não concluiria que foi um golpe de sorte extraordinário, mas sim que os 100 atiradores erraram o alvo de propósito. Da mesma forma, nosso universo não parece ser um único tiro de sorte, mas uma série de acertos coordenados com precisão impossível. Vamos explorar algumas das pistas mais impactantes que sugerem que o universo é estranhamente ajustado para a vida. Analisaremos como as constantes fundamentais da natureza, as condições do nosso planeta e até mesmo os desastres cósmicos se encaixam em um quadro que parece muito mais intencional do que aleatório. Capítulo 1. Nosso planeta é uma espaçonave, e nós somos a tripulação da Apollo 13. Uma das analogias mais poderosas para entender as constantes antrópicas, as condições precisamente ajustadas para a existência humana, não é uma teoria, mas uma história real de sobrevivência contra todas as probabilidades. A missão Apollo 13. Em 13 de abril de 1970, a mais de 300 mil quilômetros da Terra, um barulho forte abalou a espaçonave. O piloto Jack Swigert olhou para o comandante de Lovell, com uma expressão que dizia: "Não fui eu." A tripulação rapidamente percebeu que não era uma brincadeira. A mensagem icônica foi enviada ao controle da missão: "Houston, tivemos um problema." Um tanque de oxigênio havia explodido, danificando outro no processo. A nave estava perdendo rapidamente oxigênio, eletricidade e água. Eles eram homens confinados em uma pequena cápsula no vácuo hostil do espaço, e seu complexo sistema de suporte à vida estava em colapso. Nossa existência na Terra é notavelmente semelhante. Vivemos em um oásis dentro de um universo vasto e hostil, e nossa sobrevivência depende de um equilíbrio delicado de múltiplos fatores. Um pequeno desvio em qualquer um deles, e o resultado seria fatal. A luta da tripulação da Apollo 13 para sobreviver ilustra perfeitamente a precisão exigida para nossa existência. O primeiro fator: o nível de dióxido de carbono. À medida que a missão se arrastava, o CO2 exalado pela tripulação atingia níveis perigosos. Eles precisavam adaptar os filtros de ar quadrados do módulo de comando para os encaixes redondos do módulo lunar. Em uma manobra desesperada, a equipe em Houston projetou uma solução usando papelão, fita crepe e outros materiais disponíveis a bordo. Aqui na Terra, não precisamos de tal improviso. Se o nível de CO2 na atmosfera fosse mais alto, um efeito estufa descontrolado nos queimaria. Se fosse mais baixo, as plantas não conseguiriam realizar a fotossíntese de forma eficiente, e toda a cadeia alimentar entraria em colapso. O segundo fator: o nível de oxigênio. O problema central da Apollo 13 foi a perda de oxigênio. Na Terra, nossa atmosfera contém 21% de oxigênio, um número crucial. Se a concentração fosse de 25%, incêndios espontâneos irromperiam por toda a parte. Se fosse de apenas 15%, os seres humanos simplesmente sufocariam. O terceiro fator: a taxa de expansão do universo. A própria jornada da Apollo 13 só foi possível porque o universo tem uma estrutura estável.
Essa estabilidade depende da taxa de expansão do Big Bang. Se o universo tivesse se expandido a uma taxa 1 milionésimo mais lenta, teria desabado sobre si mesmo antes que qualquer estrela pudesse se formar. Se tivesse se expandido mais rapidamente, as galáxias nunca teriam se formado. O quarto fator: força da gravidade. Para voltar para casa, a tripulação teve que usar a gravidade da Lua para se impulsionar de volta à Terra, navegando por uma janela de reentrada de menos de 2 graus. A própria gravidade é uma constante afinada com uma precisão incompreensível. Se a força gravitacional fosse alterada em apenas 0 e uma sequência de 37 zeros depois da vírgula 1%, nosso Sol não existiria, e consequentemente nós também não. A analogia da Apollo 13 é impactante porque transforma nossa visão da Terra. Ela deixa de ser um planeta aleatório onde a vida surgiu por acaso, e passa a ser vista como um sistema de suporte à vida meticulosamente calibrado, uma verdadeira espaçonave, viajando pelo vácuo hostil do espaço. Capítulo 2. Ganhando na loteria com probabilidades impossíveis. O ajuste fino do universo vai muito além dos poucos fatores que garantem a habitabilidade da Terra. Cientistas já identificaram mais de 100 constantes físicas e cosmológicas que devem ter valores extremamente precisos, para que qualquer forma de vida possa existir em qualquer lugar do cosmos. O astrofísico Hugh Royce calculou a probabilidade de que apenas 122 dessas constantes ocorressem por acaso em qualquer planeta do universo. O resultado é chocante, uma chance em 10 elevado a 138, ou seja, o número 1, seguido de 138 zeros. Para colocar esse número em perspectiva, estima-se que existam, entre aspas, apenas 10 elevado a 70 átomos em todo o universo conhecido. Isso significa que a chance de um planeta com condições favoráveis à vida surgir por acidente, para todos os efeitos práticos, é zero. Diante de probabilidades tão esmagadoras, a ideia de que nosso universo é o resultado de um acidente improvável torna-se difícil de sustentar. O ganhador do Prêmio Nobel, Arno Penzias, co-descobridor da radiação cósmica de fundo, resumiu a questão da seguinte forma: a astronomia nos leva a um acontecimento único, um universo que foi criado do nada, e cuidadosamente equilibrado para prover com exatidão as condições requeridas para a existência da vida. Na ausência de um acidente absurdamente improvável, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano por trás de tudo, ou como alguém poderia dizer, algo sobrenatural. Capítulo 3. Até mesmo os desastres parecem fazer parte do plano. Uma das descobertas mais contraintuitivas sobre o ajuste fino é que algumas características do cosmos que percebemos como perigosas ou imperfeitas são, na verdade, essenciais para nossa sobrevivência. Isso sugere um nível de planejamento ainda mais profundo e integrado. 2 exemplos claros ilustram esse ponto. Primeiro, Júpiter, o guarda-costas cósmico. O imenso campo gravitacional de Júpiter funciona como um tipo de aspirador de pó cósmico. Ele atrai e desvia asteroides e cometas que de outra forma bombardeariam constantemente a Terra, tornando a vida complexa e impossível. Segundo, terremotos, os recicladores de nutrientes. Embora a atividade sísmica seja destrutiva, ela é fundamental para a vida em longo prazo. Os terremotos e a sublevação tectônica reciclam nutrientes essenciais do fundo do oceano de volta para os continentes, sustentando os ecossistemas dos quais dependemos. Esses exemplos são surpreendentes porque desafiam nossa noção simplista de como um mundo perfeito deveria ser. Nossa tendência é imaginar um universo projetado como um lugar sereno e sem perigos. No entanto, as evidências sugerem o contrário. Um mundo sem um gigante gasoso para protegê-lo, ou sem a atividade tectônica para renovar o solo seria, na verdade, um mundo morto. O design que observamos parece integrar elementos aparentemente caóticos e perigosos, em um sistema complexo e funcional que sustenta a vida. Capítulo 4. O multiverso não é uma saída de emergência científica. Diante da esmagadora evidência do ajuste fino, a explicação alternativa mais popular oferecida por alguns cientistas é a teoria dos múltiplos universos, ou multiverso.
A ideia é que existe um número vasto, talvez infinito de universos, cada um com suas próprias leis e constantes físicas. Nós simplesmente tivemos a sorte de existir no único universo cujas condições eram adequadas para a vida. No entanto, essa teoria enfrenta problemas significativos que a tornam mais uma especulação metafísica do que uma hipótese científica robusta. Primeiro, falta de evidência. Não há absolutamente nenhuma evidência física ou observacional da existência de outros universos. Eles estão, por definição, além da nossa capacidade de detecção. Segundo, o problema do gerador de universos. Um mecanismo capaz de gerar múltiplos universos precisaria ele mesmo ser incrivelmente bem ajustado e projetado para funcionar. Portanto, a teoria não elimina a necessidade de um ajuste fino, apenas a desloca para um nível superior. Terceiro, impossibilidade filosófica. A ideia de um número realmente infinito de coisas finitas, como universos, é considerada por muitos filósofos uma impossibilidade lógica. Como vimos em outro vídeo aqui no nosso canal Universo ao Acaso, do argumento cosmológico Kalam. Terceiro, uma teoria que explica tudo, e nada ao mesmo tempo. A hipótese do multiverso é tão ampla que pode ser usada para explicar qualquer evento, não importa o quão improvável. Ela remove a distinção entre o que é projetado e o que é acidental, tornando-se cientificamente inútil, porque não pode ser falseada. A teoria do multiverso, portanto, não é uma refutação científica do design, mas sim uma alternativa que exige um grande salto de fé. Como coloca o físico Paul Davies, alguém pode achar mais fácil acreditar numa matriz infinita de universos, do que numa divindade infinita, mas tal crença deve basear-se na fé, em vez de na observação. Conclusão. Um universo que nos convida a perguntar por quê. Da arquitetura do nosso sistema solar à força da gravidade, passando pela composição química da nossa atmosfera, a evidência aponta consistentemente para um universo que parece primorosamente ajustado para nossa existência. Os fatores necessários para a vida não são apenas presentes, mas calibrados com uma precisão que desafia a explicação pelo mero acaso. Essa convergência de dados da física, astronomia e biologia levou muitos cientistas e pensadores a concluir que a explicação mais plausível não é o acidente cego, mas um projeto intencional. As constantes antrópicas não parecem ser o resultado de um sorteio cósmico, mas sim os parâmetros cuidadosamente definidos de um sistema projetado para abrigar observadores inteligentes. Diante de uma existência que parece menos um acidente cósmico, e mais um alvo acertado com precisão impossível, a grande questão talvez não seja se há um propósito, mas o que escolhemos fazer com essa constatação.